Olá, tudo bem? Voltamos para mais um tema. Dessa vez nós vamos falar sobre cadência. Cadência é algo que muitas pessoas falam, alguns têm curiosidade, alguns nem prestam atenção, né? Mas é um tema interessante. Muito se fala sobre cadência relacionada ao ciclismo de estrada, até mesmo ciclismo de pista, né? Porque esse fator é bastante observado e bastante importante nessas modalidades. No mountain bike se fala bastante, mas geralmente os atletas não competem ou não têm o hábito de competir ou utilizar um sensor de cadência na bicicleta, né? Por vários motivos, dentre eles a possibilidade de algum objeto ou você danificar ele durante um treino, batendo numa pedra, num galho ou assim por diante. Provavelmente você, ao assistir um atleta profissional treinando ou até em competições, você vai notar padrões diferentes de cadência, né? Mais recente é o caso do atleta Froome, que você vê pedalando com altas cadências, principalmente das montanhas, né? Ele tem aquele estilo particular dele, mas é um atleta extremamente eficiente trabalhando com essas cadências. Porém, na contramão disso, você vê outros atletas como Tony Martin, Alberto Contador, o próprio Nairo Quintana, que tem padrões diferentes de pedalada, né? Cadências mais baixas, eles utilizam um outro padrão. Então, qual é a cadência ideal? Um outro ponto importante é falar sobre as cadências em diferentes situações, em terrenos planos, em subidas de diferentes graus de inclinação. Isso também vai variar bastante. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que números para cadências ideais, né? Eu não gosto muito da palavra ideal, porque o treino ideal, a cadência ideal, a competição ideal, procuro fugir um pouquinho desse padrão, porque falar da regra você pode abranger uma quantidade grande de pessoas, mas você acaba errando nos detalhes. A ideia aqui é dar um pouquinho de reflexão para vocês quando falamos de ciclismo. Temos lá uma faixa de cadência que muitos estudos indicam entre 88 e 105 RPM, por exemplo. Mas isso daí tem alguns fatores que podem influenciar essa cadência. O primeiro deles, bom, você que pedala, você que gosta daquela brincadeira um pouquinho mais rápida, ou que já realizou um teste de desempenho, seja num laboratório ou até mesmo no local que você treina, você notou que com o decorrer da fadiga, a tendência é que a sua cadência diminua. Então, se você procura realizar treino somente na cadência ideal, tome cuidado, você tem que estar preparado para outras situações, porque em fadiga a tendência é que a sua cadência seja mais baixa. Outra coisa é a idade. Há uma tendência de diminuição da cadência de acordo com a idade. Atletas mais velhos procuram padrões de pedaladas menores. E alguns trabalhos indicam que há uma diminuição de 3 rotações por minuto a cada década. Então, se aos 20 anos ele utilizava em média uma cadência de 95, provavelmente aos 30 em torno de 92, aos 40 por volta de 88. Isso são números, pode ser que tenha variação entre você e os seus amigos, outros atletas, mas há sim uma tendência de diminuição. Então, portanto, cuidado ao interpretar a regra como algo fixo. Não existe cadência ótima para diferentes situações. Por exemplo, numa prova, numa competição, você pode percorrer um longo trecho, dar um exemplo, uma distância de 130 quilômetros, e nela você vai ter diferentes topografias e poder variar bastante a cadência, seja ela pela velocidade, seja ela por fadiga, seja ela pelo desnível ou inclinação do terreno. Então, cuidado ao fixar uma cadência ideal numa situação que engloba diferentes situações, ok? Mas vale ressaltar o seguinte, quanto maior a intensidade, maior a velocidade, a cadência tende a ser maior. Vamos dar um exemplo? Provavelmente vocês já devem ter visto competições de ciclismo de pista, e nessas competições os atletas eles utilizam cadências altas, porque velocidade alta, potência alta, cadência alta. Necessariamente há um inverso.
Geralmente em cadências mais baixas para velocidades mais baixas você se torna um pouquinho mais econômico. Então se você quer uma dica dentro da sua característica, pedale nas velocidades mais baixas com a cadência um pouquinho mais baixa. Nas velocidades mais altas, cadência um pouco mais alta. Ok? Outro fator, nós estamos falando disso basicamente do ciclismo de estrada. Se você transferir todo esse conhecimento para o mountain bike, cuidado, a chance de você errar é muito grande. O mountain bike ele possui por características, principalmente o cross country olímpico, uma variação muito grande do terreno. Então esse atleta tem que trabalhar em várias cadências, cadência mais alta, cadência mais baixa, porque ao longo da prova, ao longo do treino, ao longo do terreno, você vai encontrar diferentes situações que vai exigir ora cadência mais baixa, ora cadência mais alta. Então procure variar sempre, tá ok? Então fica o recado que é o seguinte: você deve trabalhar com cadências de acordo com as suas características, observando que há sempre uma amplitude, um número que pode ir de 88 a 105 RPM, mas com a ressalva que fatores como fadiga, idade, velocidade, a intensidade do exercício influenciam para mais ou para menos essa cadência, tá ok? Gostou? Dá um joinha aqui, ó, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal e fique atento, mande sugestões, faça um comentário que na próxima semana tem mais um vídeo, tá ok? Muito obrigado, valeu!